Olá, queridos alunos do curso de Psicologia da Faculdade de SCOM. Sou o professor Carlos Soares, professor da disciplina Psicopatologia 2 e estamos na unidade 5. E nesta unidade nós iremos falar das psicopatologias nos adultos, nos idosos, nos quais apresentam uma variedade de características que podem variar conforme a faixa etária. Então, vamos falar sobre os tipos de transtorno, os fatores sociais, biológicos, os fatores ambientais. Então, algumas das principais características das psicopatologias em cada grupo serão citadas nesta unidade 5. Primeiro, a psicopatologia nos adultos, que podem abranger uma ampla gama de transtornos, como transtornos de humor, transtornos de ansiedade, transtornos de personalidade, entre outros transtornos. Algumas das características comuns vão incluir os transtornos de ansiedade, que são manifestações de ansiedade excessiva, preocupação constante com os comportamentos evitativos. Os exemplos incluem transtornos de ansiedade generalizada, transtornos de pânico, fobias específicas, os transtornos depressivos, sentimentos persistentes de tristeza, desânimo, perda de interesse em atividades cotidianas que outrora tinha prazer, fadiga, em casos graves, até pensamentos suicidas, a depressão maior e distimia são comuns. Existem os transtornos de personalidade na vida adulta, caracterizados por padrões duradouros de comportamento, experiências internos, que diferem significativamente das expectativas culturais. Exemplos incluem transtornos de personalidade borderline, narcisista e antissocial. Os transtornos de humor, que estão na bipolaridade, as mudanças extremas de humor entre euforia, as manias e um quadro de depressão, com episódios de instabilidade emocional intermediária. Então, o transtorno bipolar é um exemplo clássico. O transtorno de abuso de substâncias, que inclui o uso prejudicial e a dependência de álcool, drogas ilícitas ou medicamentos prescritos. Os transtornos psicóticos. Os transtornos psicóticos eles são caracterizados por perda de contato com a realidade, aos que chamamos de alucinações, os delírios, como no caso da esquizofrenia, quando a pessoa ela deixa de viver no mundo real e vive no mundo ilusório, criado pela sua própria mente. Então, as psicopatologias em idosos, nos idosos as psicopatologias elas podem ter manifestações distintas e há maior prevalência de condições como demência e depressão, que vimos na unidade anterior. As características mais comuns são depressão geriátrica, que muitas vezes é subdiagnosticada, pode se manifestar como irritabilidade, perda de interesse, fadiga e queixas somáticas, como dores ou problemas digestivos. Eles podem ser desencadeados por perdas, isolamento social e doenças crônicas. Então, alguns dos sintomas são difíceis porque se misturam com o comportamento comum dos idosos. Nós temos as demências, sendo a principal delas a demência de Alzheimer, que é um declínio progressivo das funções cognitivas, como memória, linguagem, capacidade de resolução de problemas, de orientação espacial. As demências elas afetam significativamente a vida diária e a autonomia da pessoa. Os transtornos de ansiedade no idoso, as ansiedades generalizadas, TAGs, as fobias, os transtornos de pânico, eles podem ocorrer, embora muitas vezes sejam menos diagnosticados nos idosos. A preocupação excessiva com a saúde gera ansiedade, o medo da morte gera ansiedade, são comuns, entre outras questões. Os delírios, que são a confusão mental aguda, a alteração súbita da atenção e da consciência, geralmente causados por fatores médicos, como as infecções ou uso de medicamentos. Diferente da demência, o delírio é de início súbito e muitas vezes reversível.
Tem os transtornos de sono, a insônia, os distúrbios relacionados ao sono são frequentes nos idosos, podendo estar associados à depressão, à ansiedade ou outras condições médicas. Os transtornos de abuso de substâncias, embora menos comum do que em adultos mais jovens, o abuso de álcool e medicamentos, especialmente sedativos, e ansiolíticos, podem ser problemáticos em idosos. Os fatores contribuintes e as diferenças entre adultos e idosos, os fatores biológicos, o que ocorre? Com o envelhecimento, as alterações neurológicas e metabólicas podem influenciar o aparecimento de psicopatologias. A neurodegeneração, por exemplo, está associada ao desenvolvimento de demências. Fatores psicossociais, o isolamento social, a aposentadoria, perdas de entes queridos e declínio da saúde física também são fatores de risco para o surgimento de transtornos mentais. Já nos adultos, o estresse relacionado ao trabalho, os relacionamentos, as responsabilidades familiares podem ser mais prevalentes. Então, existem diferenças nos diagnósticos. As psicopatologias em idosos, elas podem ser confundidas, como eu falei agora há pouco, com sintomas normais do envelhecimento, levando a subnotificações, subdiagnóstico. Além disso, os idosos podem apresentar sintomas mais físicos do que psicológicos, como dores ou fadiga, ao invés de expressarem claramente sentimentos depressivos ou ansiosos. Com o avanço da idade, as abordagens terapêuticas para lidar com as psicopatologias, elas precisaram e precisam ser ajustadas, levando em consideração tanto os aspectos biológicos quanto os fatores sociais específicos dessa fase da vida. O tratamento das psicopatologias em adultos, em idosos, é multifacetado. Ele envolve abordagens psicoterapêuticas, medicamentosas e, em muitos casos, apoio psicossocial. Então, o plano de tratamento pode variar conforme a condição específica, a variedade, muitas vezes as questões são generalizadas, as fobias, os transtornos de pânico, elas podem ocorrer dentro das questões de ansiedade, aquilo que a gente chama de ansiedade generalizada, e dentro disso estão as fobias, os medos, os transtornos de pânico, e muitas vezes sejam menos diagnosticados nos idosos, Então a preocupação excessiva com a saúde, os idosos e o medo da morte são bastante comuns na vida de um idoso. A confusão mental aguda, a alteração súbita de atenção, da consciência, e geralmente são causados por fatores médicos, como as infecções, os usos de medicamentos, que nós já citamos aqui anteriormente, diferente da demência. O delírio ele é de início súbito e muitas vezes ele pode ser reversível. Os transtornos do sono, insônia, os transtornos de abuso de substâncias, as substâncias ilícitas, como as drogas, os próprios medicamentos prescritos também têm um papel fundamental no desenvolvimento das psicopatologias, esses transtornos de abuso de substâncias, os fatores que contribuem muito para o aparecimento de problemas psicopatológicos, tanto no adulto quanto no idoso. Os fatores biológicos, o próprio envelhecimento, gera alterações neurológicas e metabólicas e vai influenciar diretamente no aparecimento de psicopatologias. A neurodegeneração, por exemplo, está associada ao desenvolvimento de demências. Os fatores psicossociais, nos idosos, o isolamento social, como nós falamos, as questões de aposentadoria, a pessoa deixa de trabalhar, e as perdas, o declínio da saúde física, tudo isso daí que nós temos trabalhado nessas unidades são importantes para a gente entender as questões que envolvem as psicopatologias nos idosos. Então, existem diferentes tipos de diagnósticos em psicopatologia em idosos
que são mais complexas porque são confundidas com sintomas normais do envelhecimento. Enfim, é importante a gente analisar todos esses aspectos psicopatológicos, né, que envolvem a vida adulta e que envolvem a vida de um idoso. E assim a gente estudar e ter uma visão mais holística, né, uma visão mais ampla de cada psicopatologia em diferentes idades. Então, até a próxima unidade e bons estudos.